20. Amém? No dia 20 iremos então a 2 Tessalonicenses capítulo 3, assim nos permitindo o Senhor nosso Deus. O tema da mensagem: exortação à perseverança. Amém? Temos sido chamados por Deus a perseverar. É difícil a gente entender muito isso, porque, e talvez é uma das maiores dificuldades na soteriologia da Igreja Reformada, né? Na doutrina da salvação da nossa fé reformada. Porquê? Fé bíblica reformada. Porquê? Porque nós não podemos segurar aquilo que a gente não pode ganhar. Ora, se você não ganhou a salvação, você não pode segurar a salvação. Amém? Todos concordam? Você não pode segurar. É Deus que segura. Amém? A gente sabe, por isso é que nós acreditamos na perseverança final dos santos. Deus nos salvou e Ele continuará e completará a boa obra, que é o momento da nossa partida para estar com Cristo. O problema disto, às vezes surge, que embora esta é uma verdade bíblica absoluta, que então eu não tenho que fazer nada. Ele já me salvou, Ele vai me manter, então eu vou ficar quieto até ao final. Vou esperar só Ele voltar. Parece que num certo sentido havia uma confusão com esta igreja, já falamos sobre isso a semana passada, de que Jesus já teria voltado. E alguém disse, Jesus já voltou, né? Contou a eles. Parece que se fez passar, inclusive, estou só a recapitular a semana passada. Porque é o contexto, não é? Por isso é que a gente estudou o livro todo da Bíblia, para entender melhor, não é, irmãos? Começa do versículo 1 até o último, não é? Que assim a gente entende melhor. Parece que alguém tinha feito-se passar por Paulo, escreveu uma carta à igreja e disse, Jesus já voltou, não é isso? Paulo corrige e diz, não, Jesus não voltou ainda, e ele irá voltar, e ele fala do homem da perdição, não é? Seria o anticristo, falamos a semana passada. Após ele falar sobre a vinda do anticristo, ele falou de perseverar na fé, lutar pela fé que nós temos, crescer na fé. Então, voltando ao que eu estava a falar antes, às vezes na nossa teologia reformada, corretamente bíblica, 100%, a ideia é esta: Jesus me salvou lá atrás, Ele vai manter firme até ao fim, então não importa o que eu faço pelo caminho que eu vou chegar lá, de qualquer jeito. A questão, meus amados irmãos, para nós, não é chegar ao fim, porque isso é com Deus, é o Espírito Santo que trabalha. É como chegar ao fim. Como chegamos no final. Como viver a nossa vida para Deus. Como aplicar hoje aquilo que Deus fez na nossa vida de forma a produzir para o reino de Deus. O nosso desafio não é manter salvo. Você não pode segurar aquilo que você não ganhou. Amém? A questão não é essa. Isso é com Deus. A questão é como chegar ao fim. Como viver nesta terra. Esse é o desafio da fé cristã. Esse é o desafio da nossa salvação. Amém? Eu dou sempre aquele exemplo, não é? Os irmãos já ouviram tantas vezes, eu repito sempre os mesmos, eu sei. Eu tento buscar novos, mas aí sempre o mesmo à cabeça, não é? Você entra no avião e o avião vai descolar. Você sabe, alguém aqui sabe pilotar avião? Não. Está todo mundo andando de avião? Eu penso que a maioria já. Como é que você faz? Você entra no avião e você espera que o fulano lá na frente, que você só conhece o nome dele, não é? Senhor passageiros, meu nome é capitão não sei das quantas, não é isso? Aí você espera que o fulano saiba aterrar o avião. Agora você tem duas maneiras de ir naquele avião. Você pode ir estressado, com medo, quando o avião faz turbulência, o coração salta, você pode ir o caminho todo assim. Ou você pode, por simplesmente, levar um livro, teologia boa, pura, saudável, amém? E você vai desfrutar o livro, e você vai ler o livro até aterrar. Porque o fulano há de aterrar aquilo. E o crente é assim mesmo, não é? Se ele não aterrar aquilo, não tem problema. Você vai ter com Jesus e até mais rápido que já está lá em cima, não é? Não é isso? Chega até mais rápido, não é? Porque você está à espera que o avião caia e morrer quando o avião cai. Não, você já morreu no caminho, gente, porque o susto é grande. Morreu de susto logo. Não importa, já está com Jesus, está lá mais perto, chega mais rápido. Amém, irmãos? É assim ou não o crente? O crente está sempre feliz. Até a morte é uma coisa boa. A palavra diz que a morte é o criado que leva a presença do Senhor. Amém? É um servo que leva a presença do Senhor. Amém? Então você entra no avião, você espera que o fulano saiba aterrar aquilo. Alguém vai viajar breve? Já fica com o recado. A gente vai. Então eu já estou ao recado à minha família, tranquilo, né? Se o avião descolou, você não pode fazer nada, desfruta a viagem. Jesus te salvou e Ele vai te aterrar lá no céu de glória. Amém? Então desfruta a viagem com Cristo. Faz o seu melhor. Tira o melhor partido possível dos anos que você tem nesta terra. Amém? É isso que vai falar o texto. O que é que Paulo avisa? Olha, o anticristo não se manifestou ainda, embora o espírito do anticristo já está no mundo, tenham cuidado, e agora ele vai dizer, fiquem firmes. Amém? Fiquem firmes. Vamos ler o texto juntos? Fique de pé. Vamos orar e ler o texto juntos. Amém? Os irmãos já perceberam pelo meu ânimo que eu gostei do texto, não é? Gostei deste texto. Amém? É a palavra de Deus, claro que a gente gosta.
Amém? Oremos. Pai amado, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas e que nesta manhã o Senhor fala ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para se fazerem sempre o bem, tanto em atos como palavras. Amém? Podemos ficar sentados. Que texto bonito, não é? Amém, irmãos? Que texto bom. O que é que Paulo diz? E os demais? À igreja, em primeiro lugar. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Eles estavam gratos por esta igreja. E nós vemos isso repetidamente, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mesmo com os erros, o Paulo estava grato a Deus pela igreja. É de notar, irmãos, que mesmo nas cartas que Paulo é um pouco mais severo e corrige a igreja de uma forma mais insistente, ele continua sempre a ser grato a Deus pelos crentes. Grato a Deus pela igreja. Amém? Grato a Deus pelos irmãos. Sou grato a Deus por todos vocês. E espero que vocês sejam gratos uns pelos outros, incluindo a mim. Amém, irmãos? Que nós somos gratos uns pelos outros. Gratos a Deus. E Paulo diz, nós devemos damos graças a Deus. Sempre devemos dar graças a Deus por vocês. E olha porquê. Irmãos amados. Amém? Irmãos na fé. Irmãos em Cristo. Amém? E é então interessante nós aqui, eu gosto da igreja, mas eu gosto de certas particularidades na nossa igreja, que é o facto de ter gente de países diferentes, amém? Tem gente de todo lugar, não é isso? E é bom isso, tem americano, tem português, tem brasileiro, tem mineiro, tem gente de todo lugar, é a mesma coisa, às vezes eu esqueço, é com uma linguagem diferente, tem gente de, hoje eu tenho que pegar com ele, não? Tem gente de lugar diferente, não é isso? E todos vimos à casa do Senhor e nos alegramos e temos as nossas próprias culturas. O que é que nos junta então? Cristo, amém, irmãos? O sangue de Cristo nos une, amém? Damos graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio, olha o texto, irmãos, olha com atenção, desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Eu não sei como é que a gente que não entende que é Deus que escolhe. Não pode ser mais claro? Pode. Vamos lá ler outra vez. Porque desde o princípio, desde lá da criação do mundo, da fundação do mundo, Deus, antes da queda, antes do sacrifício de Cristo, porque para Deus já tudo tinha acontecido, porque o tempo de Deus não é o nosso. Deus os escolheu para serem salvos. Quem escolhe é Deus, irmão. Você não escolheu a Deus, Deus te escolheu a ti. Quanta coisa, irmão, você já escolheu que você largou, right? Quando você era criança, você queria ser isto, queria ser aquilo, não é? Às vezes a gente em criança quer ser astronauta, não é? Que a gente pensa que astronauta tem uma saída enorme. 10% da população é astronauta. Não é tão pouco, né? Ah, uns quer ser astronauta, outro quer ser não sei o quê, quer ser... Não é isso, irmãos? E depois você vai descobrindo outras coisas e vai mudando, porque você escolhe coisas diferentes, right? Você escolhe tantas coisas que você depois larga e escolhe outras. Meu amado irmão, se dependesse da gente hoje escolhia Deus, outro dia escolhia outra coisa, a gente escolhia o que dava mais jeito. Louvado seja Deus, que é Deus que nos escolheu a nós, irmãos, e Deus não muda. E Ele é fiel à palavra dEle e às decisões dEle. Louvado seja Deus, porque a nossa perseverança final dos santos vem de que Deus nos escolheu a nós, nos chamou a nós. Por isso é que Ele não vai largar, porque Ele não muda de ideias, Ele não muda de opinião em relação a si. Você percebe que Deus não faz confiança em nós. Por isso é que Ele enviou o Filho. Que Ele sabia que a gente não era capaz de segurar nada. Então Ele enviou o Filho, por causa do Filho e do Espírito que habita em nós, Ele nos escolheu e nos selou. E ninguém pode arrancar das mãos do Pai, diz Jesus. Amém? Ninguém os arrancará da mão do meu Pai. Ele nos chamou, desde o princípio escolheu para ser salvos, mediante a obra santificadora do Espírito. Amém? Espírito letra grande, maiúsculo, Espírito Santo. E a fé na verdade.
Como é que você é salvo? Pela obra do Espírito Santo, que santifica, que purifica, que lava, que regenera, que dá uma nova vida. Significa que você não, se você foi escolhido, você tem uma nova vida. Se você foi salvo, você vive uma vida diferente para Cristo agora. Você não vive mais em função de si próprio, você vive em função do Senhor. Você vive para a glória de Deus, amém? Você vive de uma forma santa, você abandonou o pecado. Não vive da mesma forma. Se vive da mesma forma, então você não foi salvo. Se você não consegue olhar para trás e ver a forma que você vivia antes e a forma que você vive agora, e não vê uma diferença enorme, é porque você não é salvo. Amém? Porque Deus santifica. O Espírito Santo aí habitou. Eu gosto daquele exemplo do pastor Paulo Washer, não é? Ele diz assim, se eu chegasse aqui, assim direitinho, com a roupa direitinha, e dissesse, eu ia atravessar a estrada e um caminhão de 18 rodas passou por cima de mim. E eu chegasse assim direitinho. As pessoas diziam, é doido, não pode ser verdade, ele tinha que pelo menos estar todo roto, todo partido. Meu amado irmão, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, numa obra regeneradora, ele é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que um caminhão de 18 rodas passou por cima assim. Você foi devastado pelo Espírito Santo de Deus e reconstruído de novo. Então tem que ser diferente, não é a mesma coisa. É uma nova criatura. Agora vive em santidade para Deus. E onde? Firmado na fé e na verdade. A fé em Cristo Jesus, a verdade que é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O verbo se fez carne. A palavra agora ela é a sua regra de conduta e fé. Vamos falar sobre isso comunical hoje, precisamente. O valor da Escritura. A série comunical começa precisamente com a Bíblia. O valor da palavra de Deus. Portanto, da fé e verdade. E disse assim no versículo 14, ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho. Mas, amados irmãos, tanta gente diz assim, você já deve ter ouvido isso. Aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ela não tem culpa. Você já ouviu falar isso? A pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela não tem culpa, ela não é inocente. Quem falou isso? Só há salvação por meio de Cristo Jesus, só há salvação pela pregação do Evangelho. Uma vez eu conheci um senhor, um irmão, que ele tinha uma paixão por missões. E enviava quantias grandes de dinheiro para missões. Inclusive ele participava do sustento, inclusive de uma missionária num determinado país distante, não me lembro agora. E ele estava-me a contar isso com muita alegria. Eu não acho que ele estava até a vangloriar. Sabe a conversa a dois, ele estava-me a dizer, sabe, eu disse, que bom, irmão, que bom, graças a Deus. Olha, ele tinha bastante dinheiro e enviava dinheiro para missões, que ótimo. E depois na conversa, ele seguiu na conversa e ele disse-me assim, aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ela não tem culpa diante de Deus, ela está salva. Aí eu disse assim ao irmão, então deixa de enviar o dinheiro para o missionário. Porque se ele está salvo, deixa estar quieto, porque na hora que ele ouvir o Evangelho pode ficar salvo ou não. Até lá está salvo. Não é? A melhor coisa que a gente faz é não fazer missões, porque na hora que você diz ao perdido sobre Jesus Cristo, ele passa a ser culpado. Então é melhor não fazer missões. Ele ficou confuso. Agora ele não sabia que ele havia fazer dar dinheiro. E eu tive quase para dizer, eu ajudo, irmão. E depois eu disse, não deixei assim o irmão no escuro. Eu disse, meu irmão, continua a mandar dinheiro para missões, sim. Porque aquele que não ouvir o Evangelho, que não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não há outra forma de ser salvo. É por isso que nós fazemos missões. Inclusive hoje é o dia que nós levantamos oferta para missões. Amém? Nossa oferta hoje é para missões. Missões evangelistas, porque fizemos o filme na sexta-feira. Porque a gente quer alcançar pessoas com o Evangelho. Porquê? Porque só há salvação em Cristo. Olha o que Paulo diz. E ele os chamou para isso mesmo por meio do nosso Evangelho. Entenda aqui, nosso Evangelho que os apóstolos pregaram, apostólico, amém? Evangelho de Jesus Cristo. Entenda aqui, por favor. Não é o Evangelho que a gente inventa hoje, aí que as pessoas inventam na rua. É Evangelho mesmo, é a palavra de Deus. Só há um meio de Deus salvar, é pela pregação da palavra. Por isso, meus amados irmãos, é que a gente inventa de tudo para ganhar perdidos. A gente faz filme, faz hot dogs, hambúrgueres, para que alguns venham. E louvado seja Deus, vem um grupinho muito bom, irmãos. Louvado seja Deus, me alegro muito. E no final tivemos o quê? A mensagem do Evangelho exposta. O que é que os nossos flyers falam? Do Evangelho. O que é que a gente tenta tanto fazer uma divulgação tão grande no social media? Para alcançar almas, porque é que a gente está a fazer live stream? Para que almas ouçam o Evangelho. Porque a palavra que liberta é a palavra de Deus pregada, anunciada e vivida. Vamos ver isso no final do versículo 17.
Mas para já por meio do Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar posse virou uma coisa muito, muito, assim, popular entre os crentes nos últimos 20 anos, não é? Tome posse da sua vitória. O povo cai no chão, rebola, porque ele quer tomar posse. Irmão, tome posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Tome posse na sua vida daquilo que Cristo fez por si, que o lavou dos pecados e lhe deu uma nova vida. Tome posse agora daquilo que é o viver em santidade diante de Deus. É isso que o povo de Deus precisa tomar posse. Quer tomar posse de coisas do mundo? Como qualquer um? Irmão, lutar por qualquer coisa material, qualquer um faz. Tomar posse daquilo que é espiritual, só o crente regenerado em Cristo Jesus quer e faz e luta. Conhecemos, meus irmãos, os meios da graça, os meios pelos quais Deus atribui à sua igreja graça, palavra, pregação, oração, comunhão dos santos, batismo e ceia do Senhor. Tome posse dessas coisas. Não despreze essas coisas. Tem Bíblia em casa? Alguém aqui não tem Bíblia em casa? Tem ali para dar. Tá? Tome posse dela, leia, instrua a sua vida na palavra de Deus. É essa posse da glória. O Evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que liberta. Tome posse, alimenta a sua alma. Pare de se entreter com as coisas do mundo. Pare de se entreter com as coisas do mundo. Tome posse do que Deus tem para a sua vida. Engraçado, ninguém disse eu recebo. Eu devia ter começado a contar, né? Tome posse da sua vitória. Não, os irmãos sabem melhor que isso. No dia que eu dissesse tome posse da sua vitória, você fugia para a porta fora. Como é que aparecia? Porque a nossa vitória é a salvação, irmãos. É o negar da nossa carne. A nossa vitória é quando nós dizemos não ao pecado e dizemos sim a Jesus. Amém? Tome posse dessa vitória. Você não está mais debaixo da condenação do pecado. Você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você foi livre. Tome posse dessa liberdade de servir a Deus. Se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor. Por isso que eu falo, meus irmãos, o crente não é um coitado que se arrasta por aí. Vai de culto em culto carregar a bateria. Vou lá à igreja que eu estou fraco, hoje vou carregar a bateria. Pensa que é o posto da Tesla? Encosta aí que tem uma... Que é isso, irmão? Que é isso? Como é que é? Se chama? Supercharger, ou não sei o que é. É uma injeção em cada um. Que é isso, irmãos? Você vive de glória em glória. Você vive de vitória em vitória. Você cada dia diz não a Satanás e diz sim a Deus. Você se alimenta a sua alma com coisa gloriosa. O Evangelho de Cristo Jesus que liberta, que glorifica o Senhor. A sua vida é importante para Deus se você viver para Deus. O que vai para aí, né? Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você só é importante para Deus se o Espírito de Deus habitar em si e fizer você viver para a glória de Deus. Porque em nós mesmos não temos nenhuma importância. Temos, irmãos? Vocês não conseguem nem salvar a nós mesmos, irmãos. Portanto, irmãos, olha o que diz o texto. Permaneça firme. Mas você diz assim, mas espera aí, mas não começámos o texto a dizer que foi Deus que escolheu, que é Deus que leva até o fim. Como é que eu posso permanecer firme? Não, você pode permanecer mais firme. Eu já disse várias vezes, irmãos, você não pode escolher a sua salvação. Foi Deus que te escolheu a ti, mas você escolhe o tipo de crente que você quer ser. Irmãos, entenda por favor isto. E eu sei que há muitos irmãos que se calhar discordam disto que eu digo. Já tive gente que discordou comigo. Meu amado irmão, você é o tipo de crente que você quer ser. Você dedica-se a jejuar, a orar, a buscar a Deus, a estar nos cultos, a perseverar, firme e fiel ao Senhor. Você é o crente que você escolheu ser, porque Deus não dá o Espírito por medida. Agora, você, aos olhos seus e aos olhos do mundo, você pode não parecer ser um crente tão excepcional. Porque isso não é feito assim. Não há um medidor de espírito.
É o Senhor que concede, e diante do Senhor, em humildade, você pode viver uma vida para a glória do Senhor. Você pode viver para Deus. Permaneça firme. Olha o que diz o texto. Apegue-se às tradições que lhe foram ensinadas. Cuidado, meus amados, com a palavra tradições, que o tempo depois desta carta ser escrita, fora do tempo bíblico, as tradições passaram a ser os ensinos da igreja, no caso católica. Não é isso as tradições que está a falar aqui. É claro que não é. As tradições no contexto bíblico é os ensinos bíblicos, os ensinamentos. Você tem que entender que a palavra não tínhamos o cânon fechado na época, na forma que está escrito agora. Amém? O que é as tradições hoje é a palavra de Deus. Claro. É o ensino das Escrituras. Há tradições que acompanham e que nos ajudam a seguir as Escrituras. Com certeza que há. São boas? São, se elas nos ajudarem a edificar. Se elas não se tornarem um ritual. Nós vimos ao culto ao domingo pela manhã. Tem que ser ao domingo pela manhã? Às 9 da manhã? Não. Virou uma tradição na nossa igreja porque o culto é marcado às 9 da manhã. Se você vier para marcar a tradição, só para marcar calendário, é inútil. Mas se você vier com o desejo de glorificar a Deus, de aprender a palavra de Deus, de seguir e perseverar na fé, de ter comunhão com os santos, ela é útil. Não é, mas não é essa a tradição que está a falar. Essas tradições são boas se elas levarem a que a palavra de Deus se torne viva e eficaz em nossa vida. Apegue-se a elas. Apegue-se às tradições que lhe foram ensinadas. E como é que elas foram ensinadas? Quer de viva voz, quer por carta. Como é que a gente aplica hoje aqui? Apegue-se ao ensino das Escrituras, quer seja pela pregação do Evangelho no púlpito, quer seja pela sua leitura em casa. Leu o texto, não gostou? Lê de novo. Vai gostar menos ainda. Leia outra vez, vai gostar menos ainda. E até quando? Até que você seja capaz de não gostar de obedecer. Porque você não vai gostar de tudo que está escrito. Alguém gosta, não mentirás? Dá tanto jeito, não dá? A polícia mandou parar, você matou a família toda. Você ia acima do limite de velocidade, a polícia mandou parar. Sabe, é que acabou de morrer o meu parente. É que eu estou indo lá socorrer a ver se eu consigo ressuscitá-lo, não? Dá jeito, porque escapa, né? Estou atrasado, meus amados irmãos. A palavra de Deus para não mentir, é para não mentir. É, gostou? Não gostou. Quer ver uma coisa que você não gosta? Ama o seu inimigo. Às vezes a gente tem vontade, não tem? De abraçar o inimigo pelo pescoço até ele não respirar mais. É verdade ou não é? É verdade. Você está com vontade de abraçar o inimigo, abraçar até ele não conseguir respirar. Para você ficar a pensar, sério, aquele está com Jesus. Já fiz um favor. A palavra diz para amar o inimigo. É muito difícil, meus amados irmãos. Tem que ler, pregar a salvação ao inimigo. Viver uma vida correta diante do inimigo. Daquilo que você é acusado. Para que realmente Deus seja glorificado. Ler, seguirmos e verdadeiramente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou capaz. Que o teu Espírito venha habitar em mim e me venha a fazer capaz. Apegue-se, então, meus amados irmãos, às tradições que lhe foram ensinadas. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se ao ensino das Escrituras. Apegue-se, irmãos. Escomunical, o estudo bíblico, a pregação, a sua leitura em casa, o devocional. Meus amados irmãos, agarre. Meu amado irmão, você alimenta o seu corpo todos os dias. Você alimenta a sua alma. O que é que você está alimentando a sua alma? E a alma é eterna. Às vezes a gente come com cuidado, não é? Já comi demais. Não é? A gente come uma refeição e pensa assim, é melhor nem ir à balança, não é? Hoje. Porquê? Porque a gente pensa que faz efeito na hora, não é? Espera 2 ou 3 dias, depois é que você vai ver o efeito. É só para animar os irmãos. O que é que a gente, meus amados irmãos, da palavra de Deus você não ganha umas libras, não preocupa. Não fica, eu já comi demais da Bíblia, hoje estou demais, agora vou dar um break. Não vou me alimentar durante os próximos dias, que eu já comi demais da palavra de Deus. É assim, irmãos, não.
Quanto mais nos alimentamos, mais a gente está crescendo para a glória do Senhor, mais somos capazes de permanecer firme, irmão. Não é para manter a salvação, é para você viver a salvação de uma forma intensa, viver intensamente para a glória de Deus, viver mais para Cristo, ter mais paixão por almas, ter mais desejo de servir o Senhor. Precisamos de alimentar, irmãos, porque a gente fraqueja, porque o mundo aí fora está pronto a destruir-nos. Satanás quer te apanhar numa falha, ele quer te encurralar. A palavra do Senhor diz para nós não ignorarmos os seus ardis. Ele não para. Ele vai andar ao seu redor até que você caia. Mas em nome de Jesus não vai cair porque está-se alimentando da palavra de Deus. E cada vez sabe mais. Ao ponto que você abrir a boca, você vai falar coisas da palavra de Deus que você nem... como é que eu sei isto? Como é que eu lembrei isto? Porque você estudou. Que a palavra de Deus diz assim, abre a tua boca e te encherei. E muita gente acha que você vai chegar diante de um perdido e vai... Como é que você vai falar? O que é que a palavra do Senhor diz? Que a boca fala, do coração está cheio. O que é que está no seu coração? Está a palavra de Deus viva, eficaz, continuamente, enchendo o seu coração da palavra de Deus? Oh, meus amados irmãos, estamos sendo exortados a perseverar, a continuar. Tem momentos que fraqueja, tem momentos que vêm aflições à nossa vida, que nos causam dificuldade. O meu irmão Sônia falou hoje, não é sempre que quando parece que está tudo bem, há coisas que vêm à nossa vida que são boas aos olhos do Senhor, mas não a nós. E todos esses momentos, irmãos, são momentos de aprendizagem. O Senhor está connosco, Ele nos está fortalecendo. Agarremos-nos ao Senhor, apeguemos-nos à rocha da nossa salvação. Chega diante do Senhor mais. Apegue-se ao Senhor. Fique agarrado à rocha, a Cristo. Não de manhã quando você acorda e faz aquela oração rápida, Senhor, ajuda-me neste dia, amém. Ou naquele momento que você vai para comer e diz, Senhor, amém. Não, permanentemente, continuamente. Em seu tempo de descanso, em seu tempo de lazer, no seu tempo de ocupado, dirigindo o seu carro, apanhando o transporte público, seja onde for, sempre em oração permanente, ligado no céu, falando com Deus, discernindo o que está a acontecer, ouvindo as notícias, por exemplo, dizendo, Senhor, ajuda-me a interpretar o que está a acontecer, para eu não ser enrolado com as coisas deste mundo. Onde você estiver, numa sala de aula, ouvindo o professor ensinar e dizendo, Senhor, ajuda-me a manter a minha mente fiel à tua palavra e a discernir o que está certo e o que está errado. O que vem do Senhor e o que não vem. O mundo é cheio de distrações, irmãos, cada vez mais hoje. A informação chega a nós ao montão. Meus amados irmãos, eu estava no high school há muitos anos atrás. Tantos anos atrás. Eu estava no high school e teve um professor que disse assim na altura a nós: tudo é informação. E na altura a informação não era como era hoje. Não é? A gente não tinha... Havia um tempo, irmãos, os mais novos não acreditam, mas havia um tempo que a gente não tinha telefone no bolso. Não tinha, não. É verdade. Tem um tempo desses, tinha. Internet não era como é hoje. Éramos livres. Já tinha que brincar mesmo na rua, porque não tinha. A primeira vez que apareceu a internet era o sapo. Lembram-se? Lá em Portugal era o sapo. A Marta está a olhar a ver se ela se lembra. Marta, muito antes de tu nasceres. Lembras-te do sapo? Era uma coisa assim, irmãos. É que a gente gastava 1 minuto de internet. Hoje é uma loucura, né? E o meu professor disse assim nessa altura. Nessa altura o professor disse assim: tudo é informação. E nós discordámos na sala de aula. Não é. Não, nem tudo é informação. Passaram-se que 30 anos. Tudo é informação, irmãos. Tudo. E sai de todo lado, aos tombos. Você já não aguenta mais. Você faz uma pergunta, você começa a pensar numa coisa. Imagina, você está a tomar um café com alguém e de repente surgiu uma pergunta mais idiota. Sei lá. Uma coisa mais ridícula que não tem interesse nenhum. Quantos grãos de arroz estão num quilo de arroz? Não importa. Não importa. Mas você fica com aquela urgência de saber quantos é, né? Pega no telefone, Google. Os com mais de 40 escrevem quantos grãos de arroz tem num quilo de arroz. Os mais novos não.
Quantos grãos de arroz tem no quilo de arroz? Ei, Google. Ei, Siri. Quantos grãos de arroz tem no quilo de arroz? Né? Olha os mais novos a rir. Sabe como é? Eles não digitam mais. Eles não sabem digitar. Eles falam. Eles não sabem escrever mais. Eles falam. Você quer enganar um jovem? Escreve-lhe uma carta com escrita de mão. Eles não conseguem ler. Eles conseguem ler, é verdade. É verdade, irmãos. Sabe o que eles fazem? Eles pegam naquele app, passa por cima e o app vai ler para eles o que é, porque eles não conseguem mais ler. Então, uma geração nova, irmãos. Amém, juventude. Então, a urgência de saber. Porquê? Porque agora, irmãos, é tudo a informação. Sabe como é que a gente fazia no nosso tempo? Quantos grãos de arroz tinha no quilo de arroz? Tinha duas hipóteses. Ou ia para casa e começava a contar, pegava num quilo de arroz, espalhava em cima da mesa e contava os grãos. Ia demorar horas. Ou então você tinha que ir lá numa enciclopédia que alguém talvez um dia contou os grãos de arroz num quilo de arroz. Certo? Hoje tudo é informação. Agora eu quero que o irmão entenda isto. Para que eu estou a dizer isto tudo? Ou isso, e fazer o cálculo. Também dava, também está certo. É cortar, mas é saber matemática. O que é que acontece, irmãos? O que é que acontece hoje? Por que é que eu estou a dizer isto? Porque, meus amados irmãos, chega a informação a nós, aos trambolhões, a maior parte dela está errada. Não é bíblica. Não é versão bíblica. Não é com os olhos das Escrituras, não é com a cosmovisão cristã. Chega a nós informação de todos os lados ao mesmo tempo. É vídeo com história para tudo. Você consegue fazer uma casa com vídeo do YouTube. Agora, se a casa vai ficar de pé, eu não sei. Eu não consigo nem montar o armário do IKEA. Quanto mais. Nem gosto. Mas quando eu não consigo, eu chamo o presbítero Márcio. Digo ao presbítero, tentei, não deu certo. Passa por cá. Mas, irmãos, a informação que chega a nós, você não acha que a informação está errada? Qual é a certa? Não mudou, irmãos. Tem 2000 anos a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Eu ia chegar lá. Tem 2000 anos assim, quase. Né? Muito perto de 2000 anos assim. Mas antes já era a palavra de Deus, porque o verbo se fez carne, a palavra se tornou carne em Cristo. Esta é a palavra certa, é a palavra de Deus, é esta que você precisa. Para de Google. Lê a palavra. Agarre-se firme a esta tradição, que é para quando você fizer o Google, você saber se está certo ou errado. Como é que você sabe? Porque Jesus é a rocha viva. Esta é a palavra que lhe interessa, isto é o que interessa. Esquece quantos grãos de arroz tem no quilo de arroz, que o fulano que empacotou o quilo de arroz diferente já fez diferente. Não tem nada a ver, não tem interesse nenhum, irmãos. Agarre-se àquilo que importa. Sabemos de tudo de coisa que não presta. E sabemos tão pouco de escrituras. Sabemos de tudo. Começa a falar entre os homens. A gente sabe tudo de motores. Mas não sabe construir um. Porque se soubesse, a gente não tinha que levar ao mecânico quando haveria. Não é? Agora o computador diz tudo, não é? Acende a luz, não é? O carro agora parece uma árvore de Natal. Às vezes... Nem sei para onde olhar, eu ligo o carro, não sei para onde olhar. Mas a gente sabe, o V6, o V8, tem não sei quantos cavalos, tem. E a gente é como um burro olhar para aqueles cavalos todos, não é? Tanto cavalo, o que é que ele tem? É assim, não é? Mas depois quando, meus amados irmãos, e da palavra, quanto é que a gente sabe de palavra, quanto é que a gente aplica de palavra? Agarre-se a estas tradições, apegue-se a elas, apegue-se ao ensino da Bíblia, que é isso que importa, porque passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Passou, irmãos, meu amado irmão, gosto muito de carga a gasolina, mas claramente já passou, agora vem os elétricos tomar conta. Não fazem barulho e andam mais rápido e têm mais força. Eu detesto. I hate it. Every single day. Mas não tem hipótese, porque é verdade. Mas sabe o que não passa? A palavra de Deus. Mudam as opiniões, mudam os governos, mudam o mundo todo, mas a palavra não muda. Porque ela vem de Deus e Deus não muda. Agarre-se àquilo que não muda. Agarre-se ao Senhor. Fique firme no Senhor. Anos atrás, eu fui ao médico, irmãos, e o médico achou, note o que eu disse, vou repetir, o médico achou, não era verdade, ele achou que eu tinha um problema de colesterol. Há muitos anos atrás. Aí eu fui ver o que é que eu posso fazer. E na mesma semana, saiu um estudo de que ovos era mau para o colesterol e depois saiu outro que ovos era bom para o colesterol. Eu não sabia o que havia de fazer, fiz uma omelete. Pelo sim, pelo não, eu gosto de ovos.
Os irmãos todos ricos, os irmãos sabem que eu não fiz omelete. Possivelmente a Sónia fez omelete, né? Porque eu não sei nem fazer uma omelete. Mas, irmãos, porque muda. A verdade, meus irmãos, foi na mesma época. Depois eu descobri que afinal há dois tipos de colesterol, um bom e um mau. Eu fiquei com o bom. Por que eu ia ficar com o mau? Se eu tenho é o bom, e o mau não tenho. Eu fiquei com o bom, né? Então, para um os ovos é bom, para outros ovos é. Eu escolhi o colesterol bom e os ovos. A verdade é que depois fui fazer exames, louvado seja Deus, seja tão misericordioso, eu sei, não, é Deus misericórdia do Senhor, que eu não tive realmente cuidado. E fui fazer exames novamente e afinal eu já não tinha um problema de colesterol. E o que é que eu fiz? Para nunca mais ter. Nunca mais fiz exames. Não, mentira, faço todos os anos e nunca mais tive. Irmãos, o mundo muda. As pessoas têm opiniões diferentes, mas o Senhor não muda. E a gente conhece o Senhor pela sua palavra. Agarre-se à verdade, agarre-se ao Evangelho, agarre-se ao Senhor Jesus Cristo. Nada muda, irmãos. O Senhor não muda. Nada muda, quero dizer, do Senhor, das coisas de Deus não muda. É o mesmo Deus e Ele deseja ser adorado da mesma forma. Tem uma teologia nova aí que diz que Deus vai aprendendo conosco. Misericórdia. Comigo Ele não tem nada para aprender. Eu é que tenho a aprender com Ele. Eu não quero que Deus aprenda nada comigo, eu faço tudo errado. Se eu fizer sozinho, eu faço tudo errado. Eu não acerto nada. Espiritualmente falando, eu não acerto nada. Mas eu tenho um agarro àquele que acerta tudo, que sabe tudo, que é o Senhor. A gente fica com o Senhor. Que o Senhor sabe. Versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai. É interessante como a divindade de Cristo é tão clara em Tessalonicenses. Os irmãos notaram já quantas vezes eu venho falando isso? Que Paulo junta o Senhor Jesus Cristo no mesmo nível do Pai. Amém? Porque Jesus é Deus, amém? Não é só no Evangelho de João. É tão claro em Tessalonicenses, diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Deus e o Senhor Jesus Cristo amou, a que ponto? Ao ponto de enviar o próprio Filho. Como nós cantamos hoje, Ele não quis o céu sem nós. Amém? Aquilo que nós fôssemos. Porque o céu sempre existiu. E Ele veio a nós, porque nós não podíamos chegar a Ele. Nos amou e nos deu eterna consolação. Meu amado irmão, você passa em aflições, você passa em dificuldades, mas há uma eterna consolação no nosso coração, que é a certeza de vida eterna. Que Deus não vai mudar de opinião. Ele não te salvou hoje e amanhã perdeu-te. Você já encontrou uma coisa que você perdeu outra vez? Quantas vezes, não é? Encontrou uma coisa, perdeu, daqui a pouco você é daquele tipo de pessoa que liga para o seu telefone para saber onde está. Mas liga do mesmo telefone? Não. Que tem gente que faz isso, não é? Não sei do meu telefone, vou telefonar para ele. Pega no próprio telefone e liga para o telefone a ver onde está. Não, hoje vai pegar de alguém, não é? Só, liga para mim que eu não sei onde está no meu telefone. Está aqui. Vibrou aqui. O Senhor não te acha hoje e te perde amanhã. Primeiro, você não é um telefone celular e segundo, Deus não é humano. Ele te ganhou com o sangue do próprio Filho para jamais te perder. Porque você pertence a Ele duas vezes. Porque você foi criado e porque Ele derramou o seu sangue. O Cristo derramou o seu sangue em seu lugar. Você pertence a Deus. Deus não te vai perder. Uma eterna consolação. Boa esperança. Através de quê? Graça. A graça salvadora que Deus nos salvou em Cristo e nos trouxe diante dele. Versículo 17. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Meu amado irmão, desejo no meu coração para si, para mim, claro, para a minha família, para a família em Cristo que estamos reunidos aqui, é que o Senhor nos dê assim ânimo hoje e nos fortaleça. Para fazermos aquilo que é bem. Não aos olhos do mundo, aos olhos do Senhor. Tanto em atos, como em palavras. Tanto em ações, reações. Ações é aquilo que você pensa fazer. Reações é aquilo que já saiu. Uma boa forma de você saber como está em Cristo é com aquilo que já saiu, que já não dá, aconteceu, reagiu. Que o Senhor nos ajude. Cheios da palavra de Deus, nós reagimos diferente. Amém, irmãos? Cheios do Espírito Santo, nós reagimos diferente.
seja em ações, seja em palavras. Quando você abre a boca é para falar o quê? É para defender o quê? É para dar a sua opinião? Meus amados irmãos, hoje a gente fala de Jesus a alguém e a pessoa diz: essa é a tua opinião, right? É a tua forma de ver. Já aconteceu isso consigo? Eu deixo bem claro às pessoas, quando eu estou a falar o Evangelho, eu deixo bem claro às pessoas: eu não estou a dar a minha opinião. Eu não estou a falar o que eu acho. Eu estou a falar o que é. Porque o Evangelho não é achismo. Não é o que você acha. Se você fala a palavra de Deus, você não diga eu acho que é assim. Você está a falar, não é a sua opinião, é o que Deus disse. E a palavra de Deus não muda. Então não é a minha opinião. Que está a falar com uma pessoa e a pessoa diz: é a tua maneira de ver, não é? Eu disse: não, que eu nem falei qual é a minha maneira de ver. Eu disse: uma pessoa, não sabes qual é a minha maneira de ver porque eu não disse. Bom, eu estou a dizer o que diz, a Bíblia diz. A palavra de Deus diz. Não é a minha opinião, não é uma questão de opinião. É o que a palavra de Deus diz. Ela tem autoridade, a sua não tem. Você muda. Você hoje quer uma coisa, amanhã você quer outra. Você fala a palavra de Deus que não muda. Você fala a autoridade divina, não a sua. Você fala com a autoridade de Deus. É por isso que quando a gente prega com a autoridade de Deus. Aquele que usa o púlpito está falando a palavra de Deus. Agora, se ele der opinião pessoal, como a do colesterol um bocado, é opinião. Agora, quando fala a Bíblia, é a Bíblia. É a autoridade divina. Ela tem que ser vista em ações. Palavras e ações. Os irmãos já ouviram aquela questão, não é? Vão e preguem o Evangelho se for necessário. Anunciem o Evangelho, se for necessário, preguem. Mentira, irmãos, mentira. Mentira. Vá e anuncie, pregue e viva o que prega. Viva o que prega. Que o outro extremo é: façam o que eu digo, não façam o que eu faço, não é? Nenhum nem outro tem assento nas Escrituras. Pregar e viver. Anunciar e conduzir-se. Com a mesma forma que a gente anuncia. Meu amado irmão, fique firme na fé. Sim, Jesus salvou a tua alma e Ele vai-te fazer permanecer firme até ao fim. Mas nesta tua caminhada em Cristo, nesta caminhada agora, fique firme. Fortaleça-se no Evangelho. Cresça na fé. Cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Viva para a glória de Deus. Viva de uma forma santa. Tenha um anseio, um desejo de agradar o Senhor com a sua vida. Eu já falei, irmãos, várias vezes. A palavra do Senhor nos alerta para isso. Você não sabe quanto mais tempo tem nesta terra. Então viva intensamente cada minuto para a glória de Deus. Cada segundo, cada instante. Faça algo belo para Deus. Sirva ao Senhor. Cada tempo que você tem, aproveite para orar. Aproveite para ler as Escrituras. Leia livros bons de teologia. Se você não sabe o que ler, eu vou recomendar. Você sabe disso. Eu vou dar aquele grande que eu dei ao Juliano. Tá. Ele já leu tudo. Acabou ontem à noite. Brincadeira, irmão. Meus amados irmãos, mas desfrute da bondade do Senhor. Agarre-se ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que o Senhor nos fortaleça esta manhã. Que o Senhor nos faça perseverar e nos dê um desejo grande por Ele. De uma forma que Ele opere em nossas vidas e seja visível aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, de que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Vamos pedir ao Senhor isso. Pai amado, vimos diante do Senhor nesta manhã em humildade, com o coração quebrantado, pedindo que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito. O Senhor nos fortaleça nesta manhã. O Senhor nos dê um desejo e um anseio, uma sede grande do Senhor, da sua palavra, para que possamos viver para a glória do Senhor, aproveitar cada minuto e cada instante enquanto o Senhor nos permite viver nesta terra. Oh Pai, não nos deixes vacilar e duvidar e ficar a balançar entre dois pensamentos, mas que nos agarremos à rocha que é mais alta do que nós, nos agarremos ao Senhor Jesus Cristo e vivamos para a glória do Senhor. Pai eterno, não nos deixes distrair com as coisas do mundo, mas ajuda-nos a viver para o Senhor. Somente o Senhor é digno de louvor e glória. Somente o Senhor é Deus e ao Senhor seja dada a glória para todo sempre. E assim juntos oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e todos dizem amém. Podemos ficar.